Olá a todos, meu nome é Maria Taiane Barros dos Santos. Atualmente sou graduanda em licenciatura em Física pela Unilab e tive como orientadora a professora doutora Cíntia Marques Magalhães Pascoal e como co-orientadores o graduando em licenciatura em Física pela Unilab, Jonas Pereira dos Santos Filho e o professor Dr. Valmir Belinato. Eu também sou bolsista do CNPq e o título do trabalho é justamente o título da minha bolsa, que é a avaliação da dose absorvida na tireoide, no cristalino e nas glândulas salivares em cenários de raio-x odontológico, utilizando o MCNPX. O título dessa bolsa é justamente a continuação de um projeto anterior, do qual foi modelado cenários e assim, juntamente com esse código, foram validados. Quando se trata de odontologia, o principal meio diagnóstico é feito pela radiologia, porém é necessário que essas doses sejam sempre analisadas, uma vez que o paciente não pode ser submetido a uma dose maior do que a necessária. Juntamente com isso, surge o código MCNPX, que é uma ferramenta muito eficiente para a estimativa de dose. O MCNPX é um código que faz transporte de radiação Monte Carlo e rastreia partículas elementares e ondas eletromagnéticas com energias até a ordem de gigaelectrovolts. O método Monte Carlo ele se baseia em modelos probabilísticos de modelagem computacional e, como eu havia falado, ele se tornou muito eficiente para essas medidas de dose em radiodiagnósticos, que é justamente o título do trabalho. Bom, na metodologia, foram inseridos simuladores antropomórficos, que o que são simuladores antropomórficos? Eles são fantomas humanos, ou seja, eles têm a estrutura de um corpo humano, todos os seus órgãos, a sua densidade, tudo exatamente igual a um corpo humano, só que ele é simulado, ele é um fantoma humano. E esses simuladores eles foram inseridos em 2 cenários odontológicos que foram modelados e validados anteriormente, como eu havia falado. Eles foram validados no projeto anterior e eles foram inseridos em 2 cenários, que no caso, cada cenário teve seu respectivo equipamento de raio-x. Um deles foi da marca Linatos e o outro foi da marca Próximo. E ambos os tubos de raio-x, eles tinham a tensão de 70 kVp, ou seja, eles tinham 70 kV pico. E também foram modelados, nesse caso, no projeto anterior, no trabalho, alguns equipamentos de proteção radiológica. Como eu havia falado, alguns equipamentos de proteção radiológica foram modelados, um protetor de tireoide, um avental plumbífero e um óculos plumbífero. Na figura 2.1, nós podemos ver o protetor de tireoide que foi modelado. Na figura 2.2, o avental plumbífero. E na figura 2.3, o óculos plumbífero. Inicialmente, como resultado, nós obtivemos a inserção dos simuladores antropomórficos. Só que, inicialmente, a cadeira odontológica ela foi modelada em uma posição um pouco mais inclinada. E foi necessário, então, a remodelagem dessa cadeira odontológica. Ou seja, é uma posição horizontal para que o simulador fosse colocado em uma posição chamada supina, ou seja, uma posição deitada. Na figura 3, nós podemos ver o simulador FAST, que foi inserido no cenário próximo. Porém, esse simulador, que é o feminino, no caso, feminino adulto, lembrando disso, ele foi inserido também no cenário de Linatos. Já na figura 4, nós temos o simulador MESH, que foi inserido no cenário de Linatos, que no caso o MESH é o masculino adulto. Ele foi inserido no cenário de Linatos, mas também foi inserido no cenário próximo. Foram obtidas também a modelagem de alguns equipamentos de proteção radiológica. Na figura 5, nós temos o protetor de tireoide, que ele é colocado em volta do pescoço do simulador. Na figura 6, nós temos o avental plumbífero, que ele é colocado na posição do tórax do simulador. E na figura 7, nós temos o óculo plumbífero, que ele é colocado sobre os olhos do paciente, no caso, que é o simulador. Por fim,
Cada equipamento de proteção foi inserido no simulador. Na ilustração, na figura 8, nós podemos ver o simulador FAST inserido no cenário próximo com os equipamentos de proteção. Porém, é impossível ressaltar que as simulações foram feitas individualmente com cada equipamento de proteção radiológica. Ou seja, o simulador fecha e mexe, cada um em seu respectivo cenário, Gnathos e Procyon. Eles foram inseridos e após isso foi inserido, por exemplo, o óculos plumbífero e foi feita a simulação. Depois foi inserido o protetor de tireoide, foi feita a simulação e em seguida foi inserido o avental plumbífero e foi feita a simulação. Só que surgiu uma necessidade de ver qual seria a dose quando era feita a simulação com o protetor de tireoide e com o avental plumbífero, para ver se os dois equipamentos juntos tenham mais eficiência do que os equipamentos separados. Com tudo isso, buscou-se assim avaliar a dose nos órgãos mais afetados em procedimentos envolvendo raio-x odontológicos com os seus equipamentos, ou seja, busca-se assim avaliar a dose em cada órgão, como, por exemplo, no caso da tireoide, com o protetor de tireoide e sem o protetor de tireoide. Porque o intuito do projeto é justamente avaliar se esses equipamentos de proteção eles realmente têm essa proteção tão eficaz ou se a dosagem que eles não permitem passar é realmente pequena. E algo interessante a se ressaltar é que todas essas simulações elas são feitas sem a necessidade dos seres humanos, justamente porque é utilizado o código MCNPX. Ou seja, com o MCNPX é possível validar cenários odontológicos e assim inserir esses fantomas humanos para que as doses sejam avaliadas em cada órgão. Essas são as referências. E para quem tiver curiosidade em saber um pouco sobre esses fantomas humanos, uma leitura que eu indicaria muito é essa daqui, a do Cassol. E quando se trata de dosimetria, uma leitura que eu indicaria era essa do Belinato. Quem tiver curiosidade pode me procurar ou alguma coisa do tipo. O meu e-mail estava no início do vídeo, na abertura. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pelo fomento da bolsa, uma vez que isso me proporcionou total dedicação à bolsa, minha pesquisa, ao ICEM pela parceria sempre, ao Unilab e à própria PG pela atenção que sempre dão aos bolsistas. E muito obrigada pela atenção.